Olá pessoal, mais um videozinho aqui para vocês, para a gente entender um pouquinho agora. Já vimos segmentos, já vimos essa parte de ângulos, vamos trabalhar um pouquinho agora com triângulos. Triângulos vai ser um assunto extenso. Vamos começar vendo definições, algumas regrinhas básicas, tipos de triângulos e pontos notáveis de um triângulo. Tudo isso ainda nessa semana. Sei que o vídeo está um pouquinho atrasado, mas vai ser bem proveitoso para vocês. Ok? Vamos avançar aqui. Como eu disse, né, introdução sobre triângulos e seus pontos notáveis. Talvez eu tenha que dividir esse vídeo em duas partes, mas vou postar para vocês e aí vamos ver o que o YouTube vai permitir. Até mais. Acompanhem. Olá pessoal, vamos aqui em mais um videozinho, certo? Agora vamos detalhar um pouco sobre esses pontos notáveis e as suas propriedades. Como aqui eu não vou precisar da parte algébrica, quem faz curso de extensão sabe o que é isso que eu estou falando, não vou precisar aqui dessa parte. Então vou fechar. Eu só vou querer isso aqui. Como estamos falando de um triângulo, vamos para o primeiro triângulozinho aqui, ó. E aí, pessoal, nesse triângulo aqui, vou fazer o quê? Vou fazer as mediatrizes, certo? Olha só, as medianas. O que é que vem a ser a mediana? Vou chamar aqui, ó, vou exibir aqui o ponto A, exibir rótulo, vou exibir também um rótulo aqui, ó, e vou exibir também aqui esse rótulo, tá certo? Só para a gente conhecer melhor nosso triângulo. É um triângulo ABC, um triângulo qualquer, tá certo? Não tem aqui nenhuma especificidade, não é um triângulo equilátero nem nada, acho que é até escaleno aqui, eu fiz a olho nu, tá certo? Só para matar aqui a saudade, é um triângulo acutângulo, porque todos os ângulos são menores que 90, e escaleno, porque os três lados são diferentes, tá certo? E aí, pessoal, o que eu quero fazer aqui? Calcular as medianas. O que é uma mediana? É a ligação de um segmento ao ponto médio do seu lado oposto. Olha só aqui, ó. Primeiro eu vou achar o ponto médio, tá certo? Ó, ponto médio desse segmento e desse segmento. Achei o ponto médio de cada lado. Agora vou fazer o quê? Um segmento de cada vértice ao ponto médio do lado oposto. Tá aqui, ó, segmento, segmento e aqui um segmento. Unir aí as três medianas. Agora eu vou achar aqui o ponto de interseção dessa mediana com essa ou qualquer uma outra. Já perceberam que a mediana, quando eu uno as medianas, as três se encontram no mesmo ponto, tá certo? Existe um ponto de encontro. Esse ponto de encontro, ele vai já receber o nomezinho. E olha só, qualquer que seja o triângulo, pode ser retângulo, acutângulo, o que for, esses pontos não vão separar aqui do meinho, sempre vão se encontrar no mesmo canto. Agora, pessoal, a principal propriedade de uma mediana é a mediatriz, que é esse pontinho aí do meio. Chamamos ele de ponto G. Tá certo? Olha só. Vou colocar um textozinho aqui, dizendo o seguinte. As medianas se encontram num ponto chamado baricentro. Ponto de encontro é conhecido como baricentro. Baricentro, que popularmente conhecido também em alguns livros como ponto G de um triângulo. Tá certo? E aí, esse ponto G, ele vai ter uma propriedade, tá certo? Olha só. Vou colocar aqui um outro textozinho. Qual é a propriedade? Qual é o teorema que diz aí, certo? Que pode ser provado. Não vou provar hoje, mas vou provar um pouquinho mais na frente com vocês, tá certo? A propriedade ou teorema diz o seguinte, que esse baricentro, o baricentro, divide a mediana na proporção de 2 para 1. Tá certo? Vamos ver se isso é verdade? O que é que diz aqui? Depois vou aumentar essa fonte um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar a fonte. Texto, propriedades.
texto. Não fala aqui da fonte. Pequeno, médio. Já melhorou. Opa, gostei. E aqui no outro também. É bom que vocês vão aprendendo aí como fazer, né? E aí, pessoal, vocês podem até fazer uma nova ferramenta utilizando o triângulo aí para achar diretamente o baricentro. Deixa eu colocar aqui o tamanho e deixar médio. Pronto. Ficar melhor de visualizar. Então, é de 2 para 1. O que é que isso quer dizer, pessoal? Que esse ponto G aqui, deixa eu colocar aqui exibir rótulo, tá certo? Ó, o ponto G. Ele vai dividir a mediana de A até, vou chamar aqui de M. Chamou de E aqui, mas eu posso mudar também, viu? Deixa eu ajustar aqui as propriedades. Eu quero que apareça o nome, que vai ser o ponto E, mas eu queria mudar de E para M. Tá certo? Pronto. Para indicar que é o ponto médio. Pessoal, a propriedade está dizendo o seguinte, que esse pedacinho aqui, ó, de G até M, vai ser a metade de A até G. Vamos ver se é verdade? Vou vir para cá, ó, para calcular aqui a distância, que é aqui, ó, distância ou comprimento de A até G, deu 3,08. Se eu medir de G até M, é para ser, de acordo com o teoremazinho aqui, é para ser 1,54. Vamos ver? Pronto. GM deu 1,54. E aí, pessoal, qualquer que seja a medida, olha só aqui, ó. Sempre essa distância aqui vai ser o dobro dessa aqui. Ou essa daqui vai ser a metade dessa aqui. Qualquer que seja ela, certo? Isso serve para AM, ou BN, ou de C, qualquer uma das medianas. Essa distância aqui vai ser sempre a metade dessa aqui, tá ok? Essa distância aqui é a metade dessa aqui. Ok, pessoal? Então, isso aí é a propriedade que diz respeito ao baricentro, tá certo? Ao encontro das medianas. Vamos ver agora aqui uma outra propriedadezinha em relação a outra coisa. Pessoal, dando aqui continuidade, vamos falar um pouquinho sobre o incentro. O que é o incentro? É o encontro das bissetrizes. As bissetrizes de um triângulo qualquer sempre vai ser o quê? Vai ser no mesmo ponto. Esse ponto é chamado de incentro. Vou já dizer a vocês por quê, tá certo? Porque é chamado de incentro. Vou exibir aqui os rótulos. Fiz aqui um outro triângulo, tá certo, pessoal? Apaguei aquele. Vamos começar aqui, ó. Para a gente ver aqui uma outra propriedadezinha, que é a chamada incentro, que vai ser o encontro das bissetrizes. Para isso, pessoal, primeiro eu vou fazer o quê? É interessante marcar os ângulos, tá certo? Olha só. Deixa eu marcar aqui o ângulozinho, que vai ser aqui, ó. O ângulo A, B. Ele está indo por fora. Então, faz o seguinte, A, B, C, e aí eu dou Ctrl Z, vou fazer A, C, B, C, A, B. E agora B, A, C. Pronto. Agora eu tenho aí os ângulos, não é isso? Ó? A marcaçãozinha do ângulo aí, tá certo? Vou deixar aqui para ficar mais visível. Vou tirar aqui... Não vou tirar só o valor aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Posição, básico, álgebra, avançado, cor. Eu queria tirar só esse valor, deixar só a marquinha, mas tudo bem, deixa assim mesmo. Faz mal não. Olha só, pessoal, agora eu vou fazer o quê? Vou encontrar a bissetriz. Bissetriz é nessa ferramenta aqui, ó. Vou passar aqui a bissetriz entre A, B e C. Aqui é uma bissetriz entre C, B e A. E agora entre B, A e C.
Só lembrando o que é bissetriz. Bissetriz é o encontro das bissetrizes, é o encontro da reta que divide o ângulo ao meio. Quando eu faço isso, esse ângulo aqui, ó, vai ser exatamente igual a esse aqui. Esse ângulo é igual a esse aqui. Esse ângulo é igual a esse aqui. Aí, esse ponto de interseção dessa reta com essa aqui é o que eu chamo de incentro. Então, esse pontinho aí, ele vai ser conhecido como incentro. Tá certo? Olha só aqui, ó. Vou só mudar aqui para deixar um I, tá certo? Vou chamar ele de I para ser o incentro, tá certo? Ó? Pronto. Aqui é o I do incentro. E aí, qual é a propriedade, pessoal? Como eu já achei o incentro, eu posso aqui esconder aqui essas retas, tá certo? Ó, vou esconder aqui e vou esconder, porque meu objetivo era só achar o incentro. Aí é o incentro. Qual é a propriedade do incentro, pessoal? É que a distância desse ponto a qualquer um dos lados é sempre a mesma coisa, tá certo? A distância desse ponto até esse lado aqui vai ser igual à distância desse ponto a esse lado e vai ser igual à distância desse ponto a esse lado. Vamos verificar se isso é verdade? Para fazer isso, eu vou fazer o quê? Vou usar aqui como suporte algumas retas perpendiculares. Tá certo? Ó, passando pelo incentro perpendicular a esse lado. Passando pelo incentro perpendicular a esse lado. E agora eu vou fazer o quê? Vou achar os pontos de interseção. O ponto de interseção. Cada um dos pontos de interseção. Pronto. Já achei o ponto de interseção. De novo, eu posso vir aqui, ó, e esconder cada uma dessas retas de apoio. Vou esconder essa reta, escondi essa reta e escondi também essa reta. Agora eu vou calcular essas distâncias. Quase que não sai. Vou fazer aqui um segmento, ó, do incentro a esse lado. Vou fazer aqui um segmento, vou fazer aqui um segmento. E aí vou calcular o que agora? A distância desses segmentos. Para verificar se a distância vai ser a mesma. Vamos ver aqui, ó. Aqui dá 171, 171 e 171. Então, pessoal, eu posso dizer também, essa aqui é a propriedade. Mas o que é interessante aqui é que esse ponto vai ser o centro de uma circunferência que vai estar dentro deste triângulo. Então, vai ser o centro da circunferência que está dentro deste triângulo. E aí eu posso fazer uma circunferência aqui, ó, com perfeição. Com o centro aqui, ó. Claro que ainda vamos estudar circunferência, mas é possível fazer isso. E olha, pessoal, se eu movimentar aqui qualquer um dos lados, deixa eu só pegar aqui um lado, a circunferência não sai de dentro. Por quê? Porque eu usei como centro o incentro e usei como raio a distância do incentro até um lado do triângulo. Ok, pessoal? Olha só. Então, se eu movimentar, sempre vai estar dentro do triângulo. Então, essa aí é a propriedade do incentro. É um ponto que vai ter a mesma distância a cada um dos lados do triângulo. Tá ok? Então, se eu quero construir uma circunferência interna a um triângulo, eu vou usar o incentro. Combinado, pessoal? Vamos dar continuidade aqui. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer um outro vídeo explicando agora o circuncentro e o encontro das mediatrizes.